Bom, hoje estamos aqui para retomar o nosso assunto e entrar no módulo 2, que vai tocar no combate à desinformação. Então, vamos falar de pseudociências, negacionismo científico, fake news, analfabetismo científico e, por fim, como é a relação entre os cientistas e a sociedade para entender o quadro atual. Lembram-se daquelas figurinhas que eu coloquei lá na introdução do curso? Então, vamos retomar essas figurinhas, né? De um lado, aparece aqui os cientistas de alguma forma sendo valorizados e necessários no momento atual. Do outro lado, aparece a tal crença em coisas que são pseudo-coisas que são divulgadas, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja na rede social aí mais utilizada por determinadas pessoas. Como é que chegamos nessa situação, né? Então, se a gente for lembrar, não muito tempo atrás, já era comum a gente encontrar curas quânticas, né? As coisas que eu costumo chamar de enganações quânticas. Eu tenho um vídeo dedicado a isso lá no meu canal Mulheres da Ciência que vocês podem assistir. Além das tais enganações quânticas, ainda tinha coisas assim: será que dormir perto do celular faz mal, dá câncer na orelha, causa tumor no cérebro? O que tem de verdade por trás desses medos que são disseminados? E o micro-ondas? Será que esquentar comida no micro-ondas destrói as vitaminas? Ou a gente pode fazer isso sem problema nenhum, né? Então, essas coisas já estavam presentes e agora tomaram uma dimensão ainda maior. Quais são fake news, né, ou pseudociências que costumam inundar as redes sociais? Terraplanismo, né? Todo mundo dá risada, mas está aí firme e forte. Ufologia, cortes de cabelo e dietas da lua, falsificação das alunissagens, né? Isso agora perdeu um pouco o seu glamour, mas por muito tempo estava na moda duvidar de que a missão Apolo tinha mesmo pousado na Lua e que os homens tinham descido e feito vídeos lá a partir da Lua em 1968, 69. Que mais? Paranormalidade, quiromancia, né? Ler a mão, interpretar o futuro. A medicina alternativa, né? As tais PICs, das quais eu vou voltar a falar aqui. E a tal ozonioterapia retal, que também ficou na moda, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, né? Pseudociências de primeira qualidade. E ainda tem outras coisas, né? Como constelação familiar, aí que vai para um lado mais da psicologia. E, claro, aquelas principais. Astrologia, né? O horóscopo, todo mundo sabe o seu signo mesmo na academia. E a homeopatia. Bom, e por aí vai. Se vocês tiverem interesse em ler e ver discussões científicas sobre a homeopatia, eu sugiro o Contradossiê das Evidências sobre a Homeopatia, que foi produzido pelo Instituto Questão de Ciências. Vale a pena ler para entender como é que ela funciona e por que ela consegue enganar tanta gente. E o que é que esses artigos, essas discussões, esses artefatos pseudocientíficos têm em comum? Bom, tem algumas características que todos eles têm, né? Então, são alarmistas. Então, geram temor, desconfiança, exploram a dúvida. No caso, né, por exemplo, que eu já mencionei, de forno de micro-ondas, telefones celulares, tecnologia 5G e por aí afora. Ou prometem curas milagrosas, as famosas enganações quânticas, cloroquina, ivermectina e outras coisas, né? A ozonioterapia e por aí vai. E, por fim, elas abusam da máxima: na dúvida, não faz mal. Mas a gente sabe que sim, não só podem fazer mal, como podem fazer com que a pessoa deixe de procurar curas que são comprovadas cientificamente, no caso lá de curas alternativas, e elas podem até matar, né? Dependendo de como as pessoas levam ou não a sério essas pseudo-coisas. Além disso, o uso de siglas ou termos científicos complicados e, em geral, corretos, costumam ser usados para embasar o discurso e confundir o leitor ou o espectador leigo. Esse leigo ou essa pessoa leiga se sente culpado ou culpada ou inferiorizado por não entender do assunto e acaba acreditando. Além disso, muitas vezes evidências científicas que não existem
são utilizadas. E até nomes de pessoas, né, pseudocientistas, que de fato não são cientistas. Então, esses conceitos são baseados em técnicas e às vezes até em crenças muito antigas, mas a ciência evolui. Então, no fundo, o que a gente percebe é que todos esses artigos, artefatos, textos, essas coisas que são veiculadas, de alguma forma se fantasiam de ciência ou confrontam a ciência, né? Em alguns casos. A gente já viu aqui, lá no nosso módulo 1, que a ciência trabalha para confirmar ou descartar hipóteses. Mas os adeptos dessas mentiras e pseudociências trabalham com uma lógica contrária, uma lógica obtusa, do prove que eu estou errado. E é claro que isso pode ser muito difícil e pode levar a erros conceituais difíceis de serem percebidos. Eu já falei aqui, né? Então vou repetir. Num debate científico, o ônus da prova cabe a quem afirma. Quando eu proponho alguma coisa, eu tenho que provar que aquela proposta faz sentido, certo? Mas, para um público leigo, existe dificuldade em se perceber causa e efeito, se a correlação gera causa ou efeito, ou é uma correlação artificial e coisas desse tipo. Por exemplo, se eu disser, todo dia antes do sol nascer, o galo canta. Bom, portanto, o sol nasce porque o galo canta. Ou quem faz o sol nascer é o galo. Todo mundo percebe que isso não é verdade, né? Mas, quando a gente vai para um discurso mais elaborado ou coberto de jargões mais científicos mais complicados, essa distinção pode não ser assim tão fácil. Além disso, existem fenômenos ou fatos psicológicos envolvidos nessa discussão. As curas milagrosas, por exemplo, como alternativa às curas científicas, muitas vezes vêm junto com fake news, se encaixam na visão de mundo de determinadas pessoas. E quando isso acontece, essas pessoas compartilham para os seus entes mais próximos, que muitas vezes confiam em quem está compartilhando as mensagens e essa coisa cresce enlouquecidamente. Existe um professor de psicologia que se chama Sander van der Linden, e ele é professor do Departamento de Psicologia da Cambridge University. E ele diz que esse compartilhamento de coisas que se encaixam na visão de mundo das pessoas é muito perigoso, né? Porque ele pode ser disseminado de uma forma completamente descontrolada. Além disso, existe uma coisa que a gente chama de viés de confirmação, ou viés confirmatório. São efeitos de processamento de informações e envolvem interpretações tendenciosas e memórias seletivas e tendenciosas. Por exemplo, vamos supor que eu acredite que só as pessoas de calça branca gostam de banana, né? Uma coisa assim, maluca. E aí eu tendo a prestar atenção em todo mundo que está de calça branca e come banana. Mas que passarem de calça vermelha, azul, sem banana, ou calça branca sem banana, a minha mente vai simplesmente ignorar. Ela só vai confirmar aquilo que eu quero enxergar. E isso está muito presente, por exemplo, na discussão sobre os horóscopos, né? Os signos. As pessoas acham que elas se encaixam numa determinada verdade e quando aquilo se apresenta, elas usam para confirmar a sua expectativa. Além dessas coisas, ainda existe o que a gente chama de backfire effect, ou em português, efeito rebote, que é muito difícil de combater, né? O tal, mas funciona. De novo, isso tem a ver com percepções limitadas de determinadas coisas. Então, alguém diz assim, eu tomei chá e o sol saiu. Eu estou usando coisas absurdas para vocês perceberem. Então, tome chá porque vai fazer sol, tome chá porque não vai chover. E a outra pessoa toma chá e sai o sol e ela diz assim, não é que funciona, percebam? E essas coisas vão sendo confirmadas e as pessoas vão acreditando cada vez mais nas maluquices que vêm aí a reboque desses efeitos psicológicos. Por fim, eu gosto muito de citar uma frase de Mark Twain. Ele diz o seguinte, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Portanto, é mais fácil eu vender o colchão quântico e dizer para alguma pessoa que não entende absolutamente nada de física quântica que aquilo vai fazer bem para a saúde dela, ou depois que ela comprou o colchão quântico, né, já gastou dinheiro, já está tendo expectativas e
tá até dormindo melhor, funcionou lá como efeito placebo, eu chego e digo para ela, não, isso é tudo mentira, maluquice, você foi enganada. Ela não vai querer ser enganada, né? É difícil, muito difícil admitir isso. No caso da homeopatia, por exemplo, tem pessoas que tomaram água a vida inteira, né? Comeram bolinha de açúcar a vida inteira. E de repente você começa a dizer assim, não, do ponto de vista da física e da química, isso não faz o menor sentido. Isso não funciona. É como se as pessoas tivessem que deixar de acreditar, de ser um pouquinho do que elas foram a vida inteira. Então, de fato, a gente entra numa coisa complicada. Mas fake news e pseudociências abundam, né? Estão aí disponíveis para quem quiser. Isso significa que os cientistas, que é o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, além de fazer ciência, tem que divulgar o que não é ciência, ou tentar mostrar o que não é ciência. Infelizmente, esse espaço foi ocupado por essas pseudo-coisas porque estava vazio. Então, a extensão universitária, a divulgação científica, elas são muito mais valorizadas no discurso do que na prática. Neste momento, estamos vivenciando o começo de uma mudança lenta. Mas é muito importante ter em mente que não é o público que tem que se interessar por ciência. A pessoa acorda de manhã e fala assim, hoje eu me interesso por ciência. Não, não é assim, né? São os cientistas que têm que convencê-los que a ciência é de fato importante. Bom, tem aqui alguns, vocês vão ver aí na tela, alguns livros, podcasts, revistas que eu sugiro para quem quiser entender mais sobre esse assunto, né? Tem um livro muito bom, foi escrito pelo Marcelo Chapo, que é um professor aqui do IFSC de Santa Catarina, né? Armadilhas camufladas de ciência. Tem um podcast, eu vou voltar a mencionar esse podcast, foi financiado pela Serrapilheira, Ciência Suja, né? Como é que a ciência pode fugir à ética e como é que ela pode acabar sendo usada para disseminar coisas que não valem. E tem lá o famoso Instituto Questão de Ciência, que tem uma revista fantástica que se chama Questão de Ciência. Bom, nessa aula é isso. Vou voltar na próxima aula para falar para vocês um pouquinho mais sobre negacionismo científico.